Olá você, ligado aqui na Rádio Praia FM, direto dos estúdios Costa Norte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fabcast. Hoje aqui com um convidado muitíssimo especial, mas também ao meu lado, meu fiel companheiro Peterson Fernandes. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, direito de família. Já teve direito de família na faculdade? Ainda não? Já. Acho que eu tava É que tá dentro da matéria de civil. Meu nome é Paulo Ricardo, esqueci de falar meu nome. Tá dentro da matéria de civil, você tem a parte Civil de família, casa... Mais Putz, pra eu acho que... frente. Não, inclusive eu acho que família é a família 4. Foi esse semestre e semestre passado, foram duas, eu acho. Então ainda vou ter direito de família. É porque o direito de família, o primeiro, eu acho que foi em questão de casamento. Agora, o direito de família 2 está sendo em questão dos filhos, eu acho. Filho, bem, herança, tá tendo essas coisas. E hoje estamos aqui com Juvenal Silva, empreendedor, advogado, Professor de jiu-jitsu. E professor de jiu-jitsu. professor de jiu-jitsu. E especialista em direito de família. Família. Isso aí. Então, pra gente começar, por favor, quem é Juvenal? Bom, eu sou, como todos conhecem, Bertioga, sou filho do Donizete, do Pastel do Trevo, na entrada da cidade. Trabalho com meu pai desde os meus 12 anos. Na verdade, eu pedi para trabalhar com ele quando eu fiz 12 anos, porque eu queria comprar minha bicicleta, as minhas coisinhas. E venho trabalhando. Desde então, passei a administrar a empresa, de uns 12 anos para cá. E no ano de 2009, me veio a vontade de cursar Direito. Né? Não só pelas necessidades da empresa, mas também como um crescimento pessoal. Né? Sim. Veio essa necessidade. E fora isso, lógico, fora a parte o direito e a administração da empresa, também dou aula de jiu-jitsu na Aliança Bertioga, na entrada da cidade de Bertioga. Legal. Eu divido o tempo máximo que dá e divido o tempo também com 6 filhos, né? 6 filhos? 6 filhos. Nossa, ele levou esse Então por isso que eu gostei de direito de família, né? Levou esse negócio de reprodução bem a sério. Eu tenho algumas ex-mulheres, Aí, ó. alguns filhos, aí eu falei, preciso entender um pouquinho de direito de família, senão vão me complicar aqui. E você hoje que administra o Pastel do Trevo, Sim, então? administro. Ah, Já fazem 12 anos que eu estou no 12 escritório anos. da empresa. Que você tá no escritório Passei da por empresa. todos os setores. 12 anos? Pô, mas você parece novo. Fiz 38 anos agora em maio, Nossa, dia não 16 parece de não, maio. não parece não, Começou tá vendo? novo, né? Começou com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos, Com 12 né? anos. Já fazem 26 anos de Pastel do Trevo. Nossa. Mas seus pais ainda estão lá? Meu pai ainda está lá. Tem... Tem 69 anos, trabalha todos os dias, sem parar. Às 4 horas da manhã chega lá, ele tá lá fritando o pastel dele. É o amor da vida dele ali, né? E pra você, você herdou, assim, o negócio por por um efeito dominó ali, você é filho deles, então acabou pegando e acabou amando o negócio ou não? Desde o início você já amava a empresa e putz, já era seu amava. objetivo? Ali, não só eu, mas todos os meus irmãos, nós amamos de fato o Pastel do Trevo, né? Faz parte da família. Tanto que lá no quadro, lá na loja, tem um quadro, meu pai com a barraquinha, né? O trailerzinho bem simplesinho na entrada da cidade e eu, molequinho, pequenininho, meus irmãos. Então, desde pequeno a gente sempre gostou, né? Na verdade, a influência dos pais acabam moldando ali Com as certeza, crianças, né? com certeza. Tanto que meu filho mais novo, o Miguelzinho, vira e mexe ele brinca comigo, que ele quer ser advogado, professor de jiu-jitsu e pasteleiro. Tem que se espelhar, né? Mal sabe ele o trabalho que dá, né? Às vezes eu começo 5, 6 horas da manhã, vou parar 11 horas da noite, meia-noite. Mas hoje a sua atuação é mais na parte da advocacia mesmo ou fica meio a meio? Fica, na verdade, eu divido o meu tempo com essas 3 atividades, mas o predominantemente, assim, tá mais pro escritório de advocacia e segundo a empresa da família. É engraçado porque o direito de família, ele é assim, ele é o direito de família, para você proteger a família, né? Um bem preciosíssimo, só que o advogado só presta quando tem confusão. Protege a família, é algo importante, mas o advogado de família só entra em ação quando tá dando algum rolê muito Quando bravo. deu tudo ruim, chama o advogado. Quando tá tudo bom... E principalmente, assim, acho que o divórcio deve ser o mais comum, né? Sim, Hoje a gente sabe... divórcios estão batendo seus picos, né, dos últimos 10, 20 anos pra cá.
E eu já escutei até, tipo, o pessoal que era casado, teórica, divorciou ali informalmente, ó, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, mas não divorciou no papel. Sim. Qual que é a importância de você justificar o divórcio? Olha, muita gente tem deixado de averbar mesmo o divórcio, entrar com o processo, às vezes por questão de custo. Alguns não se enquadram para receber ali o convênio com a defensoria e outros por mero comodismo, né? Eles vão deixando de fazer. A consequência de não fazer o divórcio, obviamente, ele vai ter alguns problemas ali na frente. Por exemplo, se quiser casar novamente, ele vai ter alguns entraves, até mesmo com relação aos patrimônios. Se ele não souber da onde veio o patrimônio, se ainda está na constância do casamento, corre-se o risco de ter que partilhar lá na frente, porque até então ele é casado. Digamos que está casado, mas se separaram, né? Passou-se 10 anos, um dos cônjuges morreu. Infelizmente, ele vai ter direito assim à herança. Não foi feito o divórcio, ele faz parte da herança. Caramba. Então, quem se preocupa com o patrimônio, até mesmo por questão futura, ou seja, vai contrair um novo matrimônio, de repente não vai conseguir casar, vai ser uma companheira, ou até mesmo uma namorada que acabou engravidando, esse herdeiro pode ter um problema lá na frente porque o pai não fez o divórcio. Hoje ainda é necessário justificar o divórcio? Olha, antigamente era necessário, né, justificar, tinha um período ali que tinha que resguardar para, de fato, o juiz decretar o divórcio. Hoje em dia não. Já tive uma cliente que, pasme, né, ela casou num sábado, não sei o que aconteceu na lua de mel, não foi agressão nem nada, mas na segunda-feira ela queria se divorciar, sem motivo Nossa. algum, e assim ela fez. Quero divorciar. Diretamente no cartório, e foi feito o divórcio, sem nenhum motivo. Caramba. E qual que é a forma mais rápida de divorciar? Hoje em dia no cartório. Cartório. O cartório é a forma mais rápida. É a forma mais. Dependendo da situação, em questão de 2 dias, sai o divórcio. É a maneira mais segura. Eu consigo fazer divórcio sem um advogado? É possível? Não. Precisa de um advogado? Precisa do advogado. Mesmo no cartório, precisa da presença do advogado. E qual que é a importância de advogado no divórcio? Além, lógico, da sua presença e da sua assinatura, qual que é a importância do advogado ali no processo de divórcio? O advogado, eu costumo dizer que é uma figura muito importante para garantir os seus direitos, porque às vezes as partes acabam sendo ludibriadas sem perceber. Sim. Ou seja, de repente o cônjuge começa a esconder um patrimônio, ou até mesmo tem uma aplicação, digamos, fez uma aplicação na Bolsa de Valores, que é comum hoje em dia. Antigamente sim. era mais difícil. É um patrimônio que é mais fácil de esconder. De repente está se divorciando, os bens que ela de repente conhece ali é só um carro, uma casa, e mal sabe o que tem escondido. Está sendo lesada. Sem um advogado, uma das partes vai acabar sendo lesada, querendo ou não. Sim. E em questão da... A gente está falando de patrimônio, mas quando a gente fala de divórcio, uma das coisas que dificulta o divórcio é quando a família tem filhos. Né? Filhos é algo... só o divórcio já é uma camada. Aí você tem um patrimônio relevante, já é outra camada. Aí você adiciona filho, então, principalmente mais novo, né, menor. Qual que é a dificuldade de se fazer um divórcio quando se tem filhos? Porque aí você tem toda aquela questão da guarda compartilhada. Eu acrescento até hoje em dia quase que no mesmo patamar dos filhos, também os pets, né? É antigamente verdade, mal se falava sobre isso, né? Mas é por questão emocional, né? A carga emocional. Sim. O pai ele não quer perder a convivência. E também existe o mito que ao ser feito o divórcio, o filho vai ficar necessariamente com a mãe. Nem sempre. De repente vai ficar com o pai. Sim. Vai haver um problema. A mãe não quer perder a convivência. Mas quando se divorcia, até hoje, a maioria dos divórcios que eu fiz, eu sempre aconselho o meu cliente. Sempre pergunto, você está com outra pessoa? Aí a maioria acaba até mentindo para o advogado. Não me envolvi com outra pessoa. E acontece, no meio do divórcio, aparecer um namorado, uma namorada, e a mãe ou o pai não quer o filho convivendo com o atual companheiro ou companheira.
né, questão emocional ali. Meu filho vai sofrer interferência, vai chamar ele de pai, vai chamar ela de mãe. Nossa, sim. Então sim. é onde começa a aparecer os conflitos, na maioria das vezes. Juridicamente, tem alguma preferência legal ali, por lei, já, tipo, dizendo, não, a maior preferência é da mãe, a maior preferência é do pai. O que que leva a essa decisão, a escolher? A maior preferência, na verdade, como todos sabem, é da mãe. Porque, querendo ou não, ela tem um vínculo maior com a criança, desde pequeno. Não necessariamente vai ficar com ela, mas predominantemente Sim. fica com ela, porque já é tradicional no Brasil, né? Ah, sim. Cultural, Os né? pais, é cultural, os pais vão trabalhar e a mãe fica em casa cuidando dos filhos. Ó, lógico que hoje em dia as mulheres estão em pé de igualdade em relação ao trabalho, e muitas vezes também o homem fica em casa e a mulher vai trabalhar. Sim. Né? Então é justamente por questão de adequação de agenda, né? Eu tive cliente que ele ficou com a filha, criou ela no divórcio ali desde os 2 anos, e quando ela atingiu ali os 10 anos, quase 11 anos, a mãe resolveu entrar com um pedido de guarda. Nossa. Olha só, Ok. depois de 8 anos a mãe resolveu pedir a guarda da menina. Enfim, acontece, mas quem criou de fato foi o pai. Quais né? são os tipos de guarda que tem hoje na lei? Hoje, normalmente, o judiciário ele tem ajudado bastante na questão da guarda compartilhada. Ele induz muito, ele favorece muito a guarda compartilhada. Raras exceções vai para a guarda unilateral. Ah, Mas o mais benéfico para a criança é a compartilhada. unilateral é que o pai ou a mãe visita a cada 15 dias? Isso. E a compartilhada ela pode, Pode. livremente ir de um para o outro? Então, a guarda compartilhada significa que os dois vão ter poder de forma igualitária, ou seja, onde a criança vai estudar, quem vai ser o médico, tudo em relação à vida da criança. Quando é a guarda unilateral, o pai ele tem o direito de visitação. Aí muitos confundem, né? Guarda compartilhada, então ele vai dormir uma semana na minha casa, outra na sua? Não. Aí seria a guarda alternada, né? Que não é muito interessante, porque vai bagunçar a rotina da criança. Com certeza. Ela tem estudo, de repente tem um curso, vai fazer uma atividade, enfim, não é muito interessante. Já na guarda compartilhada, se estabelece tudo. O dia de visitação, dia dos pais com um, dia das mães com outro, Natal com um, Ano Novo com outro, e fica tudo bem, desde que não comece a ter brigas, né? E sim. mesmo com uma decisão judicial, muitas vezes o papel é bonito, né? Mas as partes começam a ter divergências. Eu sei que acontece, só que eu nunca vi. A questão da pensão alimentícia. A mãe também, se agora ficar com o pai, a mãe também é obrigada a pagar a pensão alimentícia. Sim. Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso, eu sei que existe, talvez seja falta de vontade de ir atrás ali de saber de algum caso, mas eu nunca vi, por exemplo, uma mulher sendo presa por não pagar a pensão alimentícia do filho. Tá quase igual aquele mito do velório de anão, né? A gente nunca viu, né? Ou filhote de pombo. Por aí. verdade. É raro, porque na verdade a maioria dos homens eles têm a questão da vaidade, do ego, né? Sim. Fala, não, deixa comigo, você não precisa pagar nada, eu só quero as crianças. É o mais comum, tanto que houve isso com meu pai. Quando meu pai se divorciou da minha mãe na época, ele falou para minha mãe que ela não precisava pagar nada. Ele se revezava ali entre a barraquinha de pastel e cuidar dos filhos. Muitas vezes levava a gente junto com ele ali para a barraquinha e nunca pediu R$1. É comum, né? Mas lógico, existe sim alguns que vão querer a pensão, alguns homens, normalmente por questão emocional, às vezes porque não concorda que a mãe esteja com outro companheiro. Sim. Aí fala, então ela vai sentir no bolso. Mas 90% dos casos, os homens que ficam com a guarda no lateral dificilmente pedem a pensão. Na pensão, o filho tem direito até os 18 ou, tipo, mesmo depois dos 18, existe alguma condição que ele pode continuar recebendo? Como é que... Existem alguns fatores, né, que seria a necessidade. Muito se fala na questão da faculdade, ensino superior, de ir até os 24 anos, mantendo ali a pensão, mas há alguns casos, como o meu, por exemplo, meu filho fez 18 anos.
dia 16 de maio, junto comigo. E ele é autista, nível de suporte 3. Desculpa, é Miguel, não é? O Natan. Natan. Fez 18 anos do primeiro Ele fez casamento. 18 anos? Isso. É enorme. o seu primogênito? É o primogênito. Nasceu no mesmo dia do meu aniversário. Olha só que só. legal. Eu conheci ele, então ele tinha uns 12 anos. Pequenininho, né? Então, Nem isso. O teu mais anos. novo tem quantos anos? 4 aninhos. 4 anos. 4 Não, eu aninhos. tô ficando velho. Tem umas escadinhas. Caramba. E o Natan, ele é autista, né? Nível de suporte 3. Então, no caso dele, não tem como dizer que não há necessidade da pensão. Ele vai precisar até o final da vida dele. Sim. E nem mesmo eu tentaria ingressar com uma exoneração de pensão, seria um absurdo. Mas não só o caso dele. Imagina, de repente, um filho que sofre um acidente, está incapacitado. Não tem como, ele tem a necessidade dos alimentos. Então é justamente na questão da necessidade, o que vai ser provado, né? Mas aí, no caso, fica mais uma questão moral de cada um, não necessariamente por lei. Então, no caso do meu filho, se eu tentasse, ou alguém, no caso semelhante, tentasse, dificilmente o juiz iria exonerar a pensão. Dificilmente. Porque há uma necessidade, ele não tem condições de se manter, não tem condições de trabalhar. E se acontecer do pai e a mãe perder o emprego, ficar desempregado, não tiver fonte de renda para pagar a pensão? Então, nesse caso, alguns de fato ficam desempregados, outros vão para o trabalho informal, né? O autônomo, o trabalho informal, Quem não declara, prestação de ele serviço, não- exatamente. Quando ocorre esse tipo de situação, o juiz ele costuma arbitrar a pensão com base no salário mínimo. Muitas vezes o que é comum é 30% do salário mínimo, 50%. Normalmente é o que vem acontecendo. Como não tem uma comprovação de renda, se estabelece em cima do salário mínimo, né? Perfeito. Inclusive esse tema, né, no passado tinha muita discussão se era constitucional ou não arbitrar os alimentos em cima Sim. do salário mínimo, né? Muito se discutia. E esse tema foi debatido no STF, né? O tema 821, salvo engano, depois me corrige. O tema 821, o STF diz que é constitucional se estabelecer a pensão com base no salário mínimo, até mesmo porque ele vai precisar reajustar todo ano. Então, Né? e até o pessoal brinca, né, que fala que a única coisa que dá prisão no Brasil é não pagar pensão, né? Fala, não, porque a única coisa que funciona aqui é se você não pagar pensão, você, né, é sempre isso. A pessoa que não paga, ela fiquei um mês sem pagar, ela já é presa de imediato? Como é que funciona a lógica de prender alguém que não pagou a pensão, mas se ela for presa, ela não vai ter dinheiro para pagar do mesmo jeito? Como é que então, existe um mito, né, popular que diz que normalmente, olha, tem que esperar 3 pensões em atraso para ele ser preso. Ó, se ele for preso, a dívida está perdoada. De fato, é um mito. O que vai ocorrer neste caso, um atraso de uma pensão já justifica o pedido, já está em atraso, vai ser preso. O que ocorre neste caso? Quando ele sai da prisão, a dívida não é perdoada. Porém, ele não pode ser preso no mesmo motivo daquela pensão. Ou seja, digamos que ele deixou de pagar a pensão de maio. Foi preso. Quando ele sair, ele não pode ser preso por esse mesmo débito. Porém, ele sofre uma constrição de bens. Aí inicia um outro pedido para entrar com bloqueio de conta bancária, negativação do nome. Quanto tempo de prisão é? Varia de 1 mês a 3 meses, a depender. Mas o que normalmente é aplicado é 1 mês. No caso, ele tem às vezes a retirada dos bens dele para poder pagar o valor Tem das a 3 constrição. prisões. E se nesse meio tempo ele ficar devendo mais 3 prisões, mais 6 Continua. pensões, aí ele é preso novamente. Justifica um novo pedido. Eu fiz eu fiz uma peça esses dias, ó, já vai fazer algumas semanas já, que o cara ele contribuía informalmente R$ 600 por mês, e aí eu acho que isso foi durante, não vou lembrar o número agora, acho que era uns 4, 5 anos. Só que aí a mulher ela entrou com a pensão e pediu retroativo do que ele já contribuiu informalmente, e ela conseguiu. Consegue. O cara já pagava informalmente 600 conto por mês, ela pediu o retroativo do que ele não tinha pago e ela, ou seja, ela ganhou 2 vezes. É o famoso ditado, né? Quem paga errado, paga mal, paga 2 vezes, né? Paga 2 vezes. E essa é a importância
principalmente com relação à pensão, divórcio, de fato você levar para o judiciário por uma questão de segurança jurídica, né? Assim, Quem faz de qualquer jeito, infelizmente, acaba pagando dobrado, né? Então, assim, quando a gente fala de direito de família, tem coisas que são mais certeiras, né? Que a gente pega, que tem uma porcentagem maior de a gente saber que vai se proceder daquele jeito. Então a gente pega ali uma pensão, quase certeza que pega, a guarda ficar pro lado da mãe, Sim. né? Mas tem coisas que às vezes parece que ficam meio nebulosas, como por exemplo, eu já vi um caso de pedir a restrição de, não sei exatamente como é que fala, mas assim, a mãe não queria que os avós fossem visitar o filho. E aí, nesse quesito, o juiz concordou, mas aí daqui a pouco teve outra decisão que discordou, e aí ficou nesse impasse. Vai depender, na verdade, do caso concreto. Se os avós não oferecem nenhum tipo de risco para a criança, não expõem a criança a nenhuma situação vexatória, não há motivo algum de proibir a convivência. Uhum. Mas tudo realmente depende do caso concreto. A gente não sabe, de repente, o que os avós fizeram, Sim. ou qual é a reputação dos avós. Uhum. Tudo vai depender justamente do caso concreto. Mas, via de regra, a criança tem sim o direito de ter esse acesso familiar, né? De conviver com todos da família. Sim. É um direito garantido da criança. As mães, às vezes, querem interferir na convivência familiar e muitas vezes confunde. Ela acha que é um direito dela, que ela está brigando, mas nem sabe que é um direito da criança. A criança tem o direito de conviver com avô, avó, de ambos os lados, de forma igualitária, né? Não, pode falar. eu tenho duas perguntas de lados opostos. No caso dos avós, por algum motivo, conseguirem ficar com a guarda dos filhos, né, dos netos, no caso, os pais têm que pagar uma pensão para os avós? E a outra questão é, os avós têm a obrigação de pagar pensão? No caso, por exemplo, fiquei com a mãe, o pai faleceu, aí os avós os pais dos pais teriam a obrigação de pagar essa pensão? Na hipótese do avô, a avó ficar com a guarda da criança, o pai, o genitor, ele é obrigado a continuar pagando pensão. Inclusive, salvo engano, ano retrasado, a menina completou 18 anos, não queria cursar faculdade e estava morando com a avó. O meu cliente já vinha pagando a pensão na conta da avó já havia 10 anos, normalmente. Sim. Quando a menina completou 18 anos, entramos em contato com ela, perguntando se ela queria fazer faculdade, informou que não, mora no interior, que não tinha interesse. Entramos com a exoneração. A avó, a princípio, não concordava com a exoneração. Começou a apresentar um monte de problemas, de óbitos. A menina tem problema de pressão alta, a menina tem isso, tem aquilo, só que os laudos médicos diziam o contrário. Não demorou muito, foi exonerada a pensão. Né? Infelizmente, a avó, não sei por qual motivo, queria manutenção, mas a menina não precisava mais. Né? E contrariamente também, os avós são chamados também no processo quando os pais não têm condições ou faleceram. Só que é uma situação extraordinária, né? Complementar. Ou seja, eles não são os devedores principais, tanto que há uma divergência no STJ com relação ao rito. Ou seja, se os avós pararem de pagar a pensão, eles devem necessariamente sofrer com uma prisão civil? Nem o próprio STJ ainda não consolidou esse entendimento. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, que eles não são os devedores principais, e sim o genitor ou a mãe, no caso, se a guarda estiver com o pai, né? Sim. Direito no geral você mexe muito com a emoção das pessoas, porque todo mundo quer tudo, Sim. né? Mas não pode ter tudo. E principalmente no família, tem aquela coisa do ódio mesmo, né? Você tá mexendo com o divórcio, então não, quero tirar tudo dele, não vou deixar ele ver os filhos. Sempre tem muito isso, né? E até tem um mito, né? Famoso que é tipo, eu gostaria de saber se é mito, se é verdade, de que, olha, eu pago um X de pensão, só que, sei lá, eu postei uma foto que eu comprei um carro novo, uma Dodge Ram, que seja. A minha esposa pode usar isso como prova para aumentar o valor da pensão? Pode. É amplamente utilizado. Eu mesmo já utilizei diversas vezes, porque demonstra que
Na verdade, a pensão, ela é um binômio, né? Necessidade e possibilidade. Se o genitor, durante o processo, alega que recebia, digamos, 2, 3 mil de salário e me aparece um carro de 300 mil postando fotos de viagens internacionais, obviamente ele não recebe só isso. Ele já está evidenciando que o padrão de vida dele é muito maior do que aquilo. Então justifica sim uma revisão dos alimentos para majorar ele. É perfeitamente cabível e deve ser utilizado na verdade, né? Muitos utilizam até, não concordo muito, mas até mesmo uma ida a um restaurante. Foi num restaurante legal. Ah, gosto do Jarcan, vou lá no restaurante dele porque eu tenho vontade, é meu aniversário. Se você postou e alguém tirou print, você pode sim Caramba, mano. receber uma revisional de alimentos e vai te custar caro. Nossa, então até coisas que não eram tão comuns assim em rede social no geral tá sendo usado em processo, não, mensagem de WhatsApp também. Sim. Hoje em dia, na verdade, o que preocupa muito com a inteligência artificial, algumas provas elas podem ser refutadas pela parte contrária, porque não tem uma fé pública. Qualquer um pode tirar um print, pedir para a IA modificar a imagem, colocar alguma coisa no fundo ali que demonstre uma riqueza, e aquela prova ali ela pode ser refutada pela parte contrária. Por isso que eu indico sempre para os meus clientes e até para os ouvintes aqui, tem alguma prova digital? De repente é um status, de repente é uma postagem, pega aquilo ali, leva no cartório e faz uma ata pública. É simples. Você vai gastar ali um dia ali para resolver isso. O cartorário, ao fazer a ata pública, tem fé pública aquele documento. Juntou no processo, não tem o que se discutir. Sim. Poucos sabem desse artifício, mas deve sim ser utilizado. Pode fazer, eu sei que você tá com vontade de fazer uma em específico. Eu sei que tem uma em específico que você quer fazer. Será? Vamos ver. Vamos mudar um pouco agora aqui pro direito da família dentro da tecnologia, dentro das redes sociais. Os pais exporem os filhos nas redes sociais podem ocasionar em problemas jurídicos? Diversos. Hoje em dia, né, a gente sabe que a rede social está muito ampla, né? As crianças têm um acesso muito mais facilitado do que na nossa época. O problema é quando começa a monetizar. Quando os pais começam a utilizar a imagem da criança para monetizar, para ganhar dinheiro. A depender da exposição, os pais podem sim ter problema, porque está expondo a criança a um risco. Não se sabe quem está do outro lado da tela, não se sabe se aquela situação é vexatória ou não. Então o Ministério Público, nesse caso, ele é muito vigilante, né? Não só o Ministério Público, mas os pais também, ou os avós, devem sim fiscalizar essa situação e, a depender se a criança estiver em risco, os pais devem interferir, ou qualquer um da família deve interferir. Certo. Dentro dessa mesma situação, eu acompanho uma mãe que ela tem 2 filhos autistas. Não sei se você já viu. Um gosta, eu não sei, talvez seja só o personagem em si, de fato eles são autistas, ela costuma mostrar o dia a dia de como é cuidar deles, do que eles passam. Só que um deles, gosta muito, não pode ser o personagem ou seja real, não gosta muito da questão da rede social. Já o outro é mais comunicativo e gosta mais de aparecer e tal. Por ele em si não poder tomar decisões diretas dentro do direito, dentro da questão mental, pode ocasionar em algum tipo de problema jurídico para essa mãe? Pode. A depender da situação, ela pode chegar a perder a guarda. Se ela está expondo a criança a uma situação que o judiciário entenda que é vexatória ou coloca a criança ali numa situação de risco, ela pode sim perder a guarda. Não é porque ela tem a guarda da criança que ela vai mandar a criança fazer qualquer coisa. Ah, você não gosta de aparecer numa filmagem, eu vou te obrigar a participar. Na mesma situação ali do seu irmão. Não é cabível. Tanto que antigamente, há um tempo atrás, na verdade, as crianças podiam ter qualquer perfil ali na rede social sem a supervisão do pai. Agora o pai ou a mãe é responsável, tanto que aparece lá, ele é responsável, porém ele deve ter as cautelas.
assim como eles têm os direitos, têm os deveres de cuidado com a criança. Então, pais divorciados assim, a mãe ou o pai, ele pode chegar e falar, o meu ex-cônjuge, ele tá postando muita foto com o nosso filho, eu não quero isso, eu não gosto. Eu tive um problema, um cliente meu, que ele tinha a guarda compartilhada, perdeu a guarda compartilhada por conta de postagens na rede social. No dia que ele ficava com a menina, ele queria postar de forma inocente. A menina na praia, de biquíni, ele dando um beijinho, um selinho na menina, de forma inocente, com o pai, carinho. A mãe juntou todos aqueles prints, pediu a guarda lateral e ganhou a guarda lateral. Nossa. Então, assim, tem que ter cuidado com as postagens. É de forma inocente, é um carinho, é um amor de pai. Mas o que você está postando ali? Você posta a foto da sua filha de 8, 10 anos de biquíni na praia, você está expondo a criança. E isso pode trazer consequências. E até você falou aí do pai e da mãe. Indo para os bens agora, voltando para os bens. Eu devia ter te perguntado isso antes, mas eu acabei esquecendo. Quem trai, perde direito aos bens? Deveria. Deveria. Mas não é mais o caso, né? O que ocorre neste caso? Tem uma nuvem, né, nessa situação aí. Legalmente não perde os direitos. O que gera, assim, a depender da traição ou da exposição vexatória, o dever de indenizar a parte contrária. Só que tem uma questão. Às vezes o cônjuge que trai, ele sai do imóvel e abandona o imóvel. Depois de 2 anos ou mais, ele resolve entrar com o divórcio e a partilha de bens. Passado 2 anos, o cônjuge que permaneceu no imóvel tem o direito de usucapi. Usucapi é um Nossa. familiar. Então perde-se o direito àquela residência. Aí é uma exceção, mas é um direito de usucapião, né? Familiar. Mas legalmente trair, perdi todo o patrimônio ali que eu construí junto com o meu marido ou com a minha mulher, isso não existe. Bom, união estável dá os mesmos direitos do casamento? Dá, dependendo, na verdade, de como se demonstra essa união estável, né? Se você realmente demonstra que tem ali o desejo de constituir família, é público, é notório, sim. Ah, eu tenho uma união estável, mas é em segredo. Fica difícil provar. Então, justamente, você tem que ter o status de casamento, né? Eu ouvi rumores aí, isso aqui deu até uma polêmica na sala de aula lá, que para ter o crime de bigamia, seriam no caso 2 casamentos, certo? Sim. Mas se você tiver 10 uniões estáveis, tá tudo certo. É bem complicado esse tema. Na verdade, a união estável seria uma, as demais seriam concubinas, né? Você tem uma mulher, pode ter uma união estável e as demais seriam concubinas. Agora, quais da união estável ali seriam de fato a que teria direito? A mais antiga ou a que de fato ainda continua com ele sem saber. Ou seja, a amante não tem direito aos A bens. amante não tem direito, que seria a concubina, né? Na verdade. As demais seriam concubinas. Né? E durante o divórcio, quem que escolhe com quem o filho fica? O filho escolhe? Não, o filho, a opinião do filho, ela é relevante sim, qualquer idade, porém o judiciário entende que ela tem um peso maior a partir dos 12 anos. 12 anos ela pode ser ouvida e de fato vai ser levada em consideração. Óbvio que ela não decide, olha, eu estou morando com a minha mãe, quero morar com meu pai, tenho 12 anos. Não necessariamente, mas tem uma relevância sim a partir dos 12 anos. Então, informaram aqui que... Cara, o que está acontecendo? Eu não sei se eu estou... Já está passando uma hora rápida. Assim, a gente fez meia dúzia de perguntas só. E a hora passa. A gente vai ter que aumentar o tempo dos programas, cara. 1 hora tá rápido demais. Juvenal, a gente tem que respeitar o tempo aqui. Tá muito legal a conversa, principalmente porque são 2 aqui que estão estudando direito e um já formado. Então, a gente tem muito em comum aqui para conversar. Fazer uma última pergunta antes de abrir para ele falar. Um conselho que você daria para quem está entrando
querendo entrar na academia ali, querendo começar a estudar, entrar no ramo de direito? Um conselho assim de um homem já experiente, de um doutor? Olha, o meu conselho para quem deseja cursar direito é que faça, porque na verdade o direito se trata da vida, né, em todos os sentidos. Não só o direito de família, que vai tratar sobre ali desde a nascituro, ou seja, até a morte, após morte, ou o direito empresarial, o direito do trabalho, enfim, se trata da vida. Faça, faça, porque é uma grande ferramenta não só para você, mas para a sociedade. Através do direito, através da OAB, ou se você de repente quer seguir uma carreira pública, você tem sim condições de ajudar toda a sociedade ali, né? Tanto que durante esse período todo, um caso em específico me marcou muito na área de direito de família. Não era muito complexo, né? Era uma curatela, mas a minha cliente ela ficou muito emocionada. Ela tipo, me agradeceu muito, ela estava muito comovida. Já tinha procurado diversos advogados e a maioria não queria pegar o caso dela. Por mais simples que fosse, questão de direito de família é complexo. Ela estava querendo a guarda da irmã, que tem problemas mentais e tudo mais, e ela estava tendo problema com documentações. E ela ia em um e outro, todo mundo recusava, eu peguei e tratei com muito carinho, tanto que quando ela chegou no escritório, quase ali 40 minutos ela não conseguia falar, ela chorava, emocionada, Nossa. porque ela não tinha marido, nunca casou, ficou com ela, a guarda da irmã, a mãe tinha acabado de falecer, era quem cuidava da irmã, então uma carga emocional muito grande, né? E alguns advogados simplesmente não teve aquela sensibilidade de ouvir um pouco ela. Deixa eu ouvir, deixa ela colocar essa emoção para fora, depois a gente resolve o problema. Sim. Né? Nossa, pesado, cara. Pesado. Você vê que direito de família você mexe muito com o sentimento, com o emocional das pessoas. Tem que ser humano, né, cara? Você tem que ser, você não pode visar só o dinheiro, só o resultado. Não, vamos tirar tudo dele, não. Você tem que O ser dinheiro, bem na humano. verdade, é o que menos deve ter relevância para quem realmente quer seguir a carreira. Lógico, que obviamente todos que estudam ou gastam algum dinheiro com uma faculdade, eles querem ter uma carreira promissora. Mas o dinheiro nunca deve vir à frente, né? Eu acho que é a convicção. Tanto quanto eu fui fazer o vestibular, a minha primeira opção era engenharia. A segunda, arquitetura. Meu pai falava para todo mundo, meu filho vai ser engenheiro. Aí a moça pegou e falou, olha, qual é a sua terceira opção? Eu falei, caramba, põe a engenharia de novo. Ela, não, escolhe outra. Põe essa aí, direito. E eu vim para casa pensando, né, direito, e comecei a pesquisar. E na época eu vi algumas postagens, alguns vídeos da Defensoria Pública, de advogado. Eu falei, cara, é interessante. Com direito a gente consegue ajudar o próximo, de fato. E é justamente naquele momento que a pessoa mais está vulnerável. Ou seja, porque está presa, ou porque quer divorciar. É sempre quando dá ruim. Quando quer divorciar, com certeza. ou acontecer algo muito sério, ela vai procurar o advogado. E o advogado tem que fazer o papel também de psicólogo, né? Ele precisa ouvir o cliente. É isso mesmo. Se ele simplesmente sentou ali, está vulnerável, vou aproveitar para tirar dinheiro, está na carreira errada, né? É isso. Bom, infelizmente a gente vai ter que ir encerrando, mas antes queria te dar a oportunidade de falar lá Sim. do novo investimento que vocês fizeram lá no Pastel do Trevo. Lá. Fica até um conselho, ó. Se os maridos querem evitar os divórcios e perder metade dos bens, esse investimento aí que a gente está fazendo, esse novo empreendimento na entrada da cidade, pode salvar seu casamento. Você consegue hein? colocar na tela aí? Consegue jogar na tela aí, Luiz? Eu direto tô olhando pra câmera. Eu direto. Vou colocar na tela. Só um minutinho. Depois eu vou pegar todos os clipes de eu Tá olhando parecendo o pra... Cristiano Ronaldo olhando pro telão e sorrindo e esquecendo o jogo de futebol. Eu tô toda hora olhando, em todos os programas eu tô olhando pra câmera de vez em quando. É. Eu tô olhando pra câmera dando um sorrisinho, depois eu vou pegar todos os cortes eu fazendo isso. Olha lá, ó. Pra todos os maridos, hein? Olha só. Pode salvar seu casamento. Imagina sua mulher Legal. chegando em casa cansada, depois de um dia de serviço, cuidar dos filhos e ainda ter que lavar a roupa. Né? Terrível. A máquina quebrou, aí ó.
Tá resolvido o problema na entrada da cidade de Bertioga. Acredito que mês que vem a gente vai estar inaugurando uma lavanderia, a Leve Lava. Vai ser muito bacana, todos são convidados lá para a inauguração. Vou estar avisando o Pet, vai ser um prazer recebê-los. Opa. E venho para agregar ali ao espaço, né? Trazer uma conveniência um pouco melhor para os nossos clientes, assim como para todos de Bertioga. Perfeito. Parabéns. Não, perfeito. Também porque o Pastel do Trevo, ele tem muita história aqui na cidade, né, Sim, cara? desde de 88. Na Desde verdade, 88. se for, salvo engano, o Bertioga fez 35 anos agora, né? O Pastel do Trevo tem 38 anos. mais Desde antigo que 88. Bertioga. Mas a gente- Na Rio época, que Santos meu ainda pai, era barro. na época que meu pai chegou aqui não existia Rio Santos, não existia Avenida 19 de Maio. Olha só. Tanto que aonde colocaram ele na época era o final do mundo. Não existia nada. Era só mato, jogaram ele lá no final e se vira aí. E depois, lógico, deu sorte de abrir a Rio Santos. Estamos lá até hoje. Né? Vai ser um prazer recebê-los. E Opa, tá aí, e a ó, o gente conselho. agradece. Quer evitar seu divórcio? Para de colocar sua mulher pra lavar roupa em casa. Compra o pastel e Aí, coloca ó, no pastel vai do comer Trevo. põe a mulher lá, põe a mulher e os filhos pra comer o pastel, vai lavar a roupa ali pra ela, faz uma média. Semana passada, cheguei de viagem, segunda-feira, cheguei de viagem de Minas, saí de madrugada, cheguei de viagem, trabalhei, fui dar aula de jiu-jitsu. De noite, onde eu tava, lavando roupa pra minha mulher descansar. Aí, ó. Tá, é isso Aí, mesmo. ó, evitar o divórcio, né? sai Não nos quero perder detalhes. metade dos meus O patrimônios. amor mora nos detalhes. Joral, muito obrigado pela atenção que você deu pra gente. Eu que agradeço pelo Muito convite. obrigado. Foi incrível essa conversa. Pode esperar novos convites, tá bom? Vai ser uma honra. Se você tiver rede social, quiser passar uma mensagem pro pessoal, pode olhar pra essa câmera aqui, a gente te dá um tempo pra você. A minha rede social, o Instagram é o ADV Juvenal Silva. O meu WhatsApp é o 013 99802 8027. Perfeito. Quem tiver dúvida sobre direito de família ou precisar de um advogado, me procure. Vou ficar feliz em poder atendê-los. Perfeito. E aqui agora quero agradecer você que assistiu até aqui, você que curtiu, você que comentou. Compartilha para aquele seu amigo que gosta do assunto. E ficamos por aqui. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu.